Bom dia para todo mundo, a benção, Babá Marcelo Fritz. Esse é o programa com Fritz, né? Esse programa que já está aí entrevistando pessoas, personalidades, autoridades, pessoas que são ligadas ao nosso axé, à nossa cultura, às nossas tradições, pessoas que têm uma contribuição importante para as nossas tradições. Eu tenho um canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial. Esse canal já está com mais de 200 vídeos. Eu convido vocês para irem lá, se inscreverem, tocar o sininho, para poder compartilhar não só deste vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão reassistir, mas também para assistir aqueles outros vídeos interessantes e importantes sobre as nossas tradições. Eu quero primeiro saber, antes do nosso digníssimo Pai de Deus falar, tá ok aí o som, gente? Tá tudo, estão ouvindo bonitinho da retransmissão aí? Tá ok? Meu pai, uma satisfação muito grande, eu estou aqui em Chapecó, e estou feliz, numa casa de Oxalá, com o Pai de Deus. A benção, meu pai. Meu pai abençoe a benção. Meu pai lhe abençoe. Aqui que o senhor vive? Eu tenho uma residência em Anchieta, qual minha mulher e meus 2 filhos, e a própria casa, o começo foi lá, em Anchieta. O senhor nasceu aonde? Eu nasci na rua Catu da Paixão Cearense, aonde tinha aquele poeta, não há, ó gente, ou não, luar como este no sertão. Quem é esse poeta? Catu da Paixão Cearense. O senhor gosta de poesia? Sou libriano, 19 de outubro. Todo libriano gosta de poesia. Dependendo do aspecto de cada libriano, eu acredito que sim. Mas o senhor falou o bairro de onde foi? Engenho de Dentro. Engenho de Dentro. Engenho de Dentro é o lugar lá, onde eu nasci e me criei. O senhor é filho de quem? Sou filho de Joana, com 2 N's, Boco, Eteuviana da Silva Rocha. E Joaquim Rocha, meu pai, capitão da Marinha de Guerra. Eles eram cariocas? Mamãe nasceu no Gabão. Qualquer concerto, o meu filho Baopeji me conserta, porque ele é professor e ele está aqui para isto. Eu faço sinal e ele me conserta imediatamente. É um truque. O senhor, seu pai e sua mãe, falou da origem deles. Seus irmãos, quantos irmãos o senhor teve? Eu 4 irmãos. Jaci, Aide, Cláudio e Otto. E eu. Orlando Rocha, de 7 meses. De 7 meses? 7 meses. Inclusive, eu numa entrevista rápida com o senhor outro dia, o senhor falou que de Deus, este nome foi dado para o senhor por conta do senhor ter nascido e, graças a Deus, viveu, né? O senhor nasceu em que ano? Eu nasci 19 de outubro de 1934. Porém, meu pai, sendo marítimo, ele achava que não havia necessidade de colocar filho com a data certa. O dia, a hora, o tempo que ele quis, ele fez. Então, na minha documentação, é 19 de outubro de 1944. Aí eu tenho 82 anos. Mas oficialmente? Dentro do orçamento, com certeza, ainda existe pessoas que, bem velhinha, com consciência, os neurônios perfeitos, sabem. Será que o senhor se incomoda de desligar o rádio? É só... Porque a sua voz é mais suave. Não, é só desligar o botão. Não, é só, desliga esse botão, o outro. Não, aperta aí, roda aí. Roda aí. Olha que silêncio. Maravilhoso. O senhor gosta do silêncio? Eu gosto de Beethoven, Quinta Sinfonia de Beethoven. Pelo amor de Deus, é a coisa mais divina. Como é que pode um homem surdo compor aquela... São quase 1 hora. É uma coisa... Porque eu fui criado, após a morte de meu pai, fui criado em casa, onde Beethoven falava maior. Eu entrei no axé aqui do Pai de Deus, né? Eu queria só ver depois alguém me prestasse um telefone, só para ver como é que tá a imagem. Eu não trouxe meu telefone aqui hoje.
né? Preciso de mais assessoria, né, meu pai? Vamos tomar água. Eu entrei aqui na Casa do Pai de Deus, em Chaperó, e é ópera para tudo quanto é lado. Eu entrei ouvindo ópera e cheguei lá no fundo, era uma outra ópera. É rádio para tudo quanto é canto. É uma... Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá sobrando muito para mim, não? Pode dar um closezinho ali, tá vendo? Isso, tá vendo? Tá muito sobrando para mim. Vai ficar mais bonito. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver. Arrumou? Peraí. Ah, isso. Um pouquinho mais. Aí, peraí. Ah, peraí. Acho que tá bom, agora foi. Tá direto, direitinho, não tá com... Isso. Foi. Desculpa, gente, porque eu preciso reparar essas imagens. Porque são as imagens para a eternidade. O senhor já contou sua história para alguém? Normalmente para médicos, para Pra poder, médicos. poder eu viver até hoje. Aliás, o senhor tem uma médica que o senhor tem uma médica que o senhor falou que frequenta há 30 anos. Doutora Alessandra, imagina, doutora Mas o que Alessandra é isso? é Tem cardiologista, Tem lógico. medo de doença, prevenção? Certa vez eu estava num avião junto com o almirante, meu diretor, e eu senti mal. E, de repente, fui obrigado a enfrentar o que disse a medicina do homem, não inventado por mim. Não sou fanático. Estou no candomblé, não sou fanático. Então, disse-me que a minha pressão conseguiu chegar 18/16. Era para ter eu no céu, junto com a minha família. Mas Já eu não- estava bem alto, né, meu pai? Era já- perto, estava perto, muito perto. Mas aí a natureza não quis. E aqui estou eu. Então, o que acontece? Eu conheci a cardiologia de Laranjeira porque eu morava em Laranjeira. Eu sou um crioulo que sempre morei na Zona Sul. Não por ser crioulo, não existe. É um termo meu. Eu tenho esse hábito de ser. Então, eu sempre morei na Zona Sul, porque eu podia morar lá. Sim. Solteiro. Né? Mas o senhor, Então, a doutora- o senhor não tem medo, é mais uma prevenção. Não. A prevenção é a coisa mais importante que o ser humano devia ter. Deixa- Desde o proctologista ao médico do cabeça. Vamos lá, o senhor nasceu, o senhor morava em Engenho de Dentro, nasceu ali em Engenho de Dentro, suburbano. Suburbano com maior orgulho. Suburbano. O senhor era o filho o quê? Do meio, o primeiro, o Eu sou o segundo? último. O último O último dos varão da família Rocha. da família Rocha. O que o senhor lembra da sua infância, meu pai? O que eu lembro da minha infância é que em 1952, a minha senhora irmã de minha mãe, ali atrás, aquele retrato, né? Parece que é mentira, mas ela existiu, aquele retrato que está ali, maravilhoso. Ela disse que eu teria que ser o herdeiro dela. Para mim era batata doce, que era meu tempo, aipim. Não. Herdeiro na Corimba. Ela era de terreiro? Era também da terra da minha mãe. Nasceu lá. Ela veio com a minha mãe. Africana? Ela veio. É como eu disse, se eu pedir socorro, é igual o programa da Globo, né? Se eu pedir socorro, o Lodê me ajuda. Porque realmente elas duas vieram, porque meu pai foi lá e trouxe. O meu pai trouxe as duas. As duas não se separavam. Então foi ela que em 1952 me deu o que eu sou. Então, 18 anos, enquanto ela viveu, ela me ensinou como mexer com as 16 pedras. Sim. Mas nós vamos chegar lá, que aí a sua introdução na questão espiritual. Certo. Na questão da infância em si, Justo. né? Porque Aí o senhor... está a infância minha. Por que a infância? Porque eu não tive como menino. Não teve infância? Não tive infância. A infância era aprender a rezar, a infância era aprender... Com quantos anos? Eu tinha 11 anos. Brincava, porque, por exemplo, tem muitos zeladores que brincavam de ser pai de santo. Não, eu não tive. Eu Brincava não queria... pegava as pedrinhas e jogava. Isso, Nada disso. Nada. Eu queria jogar búrica, bolinha de gude. Ah. Ela dizia, não precisa, macumba. Então vamos... Quantos anos que o senhor lembra disso? Eu lembro até hoje.
Eu Você lembro tinha daquela quantos mulher. anos? Eu tinha 11 anos. 11 11, anos. 12, 13, O 14. que o senhor lembra de 11 antes dos 11? 11 anos é receber a ordem. Sim, não, por favor, desculpe. Era muito rígida seu nascimento, sua Meu pai, educação? Minha educação. Eu tinha um pai oficial, eu tinha um pai militar. Naquele tempo, que não é o de hoje, que meu neto é criado com pudim, é diferente. O meu era inhame. Meu neto é criado com pudim. Minha nora é maravilhosa. O meu neto é criado com pudim. Eu não, o meu foi criado com inhame, sem pudim. E seus filhos de hoje? Meus filhos de hoje, meu Darlan e o Naldinei São seus filhos. São herdeiros reais. Eles foram criados severamente. Sinto muito. Não, não ou sim. Isso eram 2 palavras. Lavar a cozinha. Hoje em dia as crianças estão andando com iPhone de 10 mil reais, Sim, mas não tem a noção do valor das coisas, então não sabe o que é sacrifício, né? Como é que você vê hoje em dia a coisa da criação, pela criação que o senhor teve? É porque o mundo mudou. Não o ar, mas o mundo mudou. O homem é o mesmo homem com uma inteligência descomunal. Eu tinha certeza que São Jorge morava na Lua. Eu olhava todo dia e dizia, eu tenho que passar do primeiro ano para o segundo São Jorge. Até que eu descobri que um homem foi lá em cima e São Jorge não estava. Que tristeza, meu bom Senhor. O que mais que a sua mãe lhe fez acreditar que o senhor descobriu depois como que o São Jorge não mora na Lua? Cozinhar. Você vai saber fazer angu, você vai fazer pirão, vai saber comer cabeça de peixe, entendeu? Com quantos anos? 16 anos. Ou faz, ou não come. Agora, conta pra gente, o senhor não conseguiu fugir nenhuma vez para brincar de bola de gude? Como? Não tinha como. A casa era um quintal imenso, maravilhoso, mas você vivia a vida do adulto. Não tinha como viver, não é que eu até quisesse. Colega, eu vim saber que a mulher menstrua porque eu tomei um tapa na cara. Porque a minha prima, apavorada, passou na minha frente e eu fui perguntar por que ela estava naquele estado. E foi um choque. Quantos anos o senhor tinha? Graças à sorte, 12 anos. E eu pergunto até hoje, precisava alguém, mas era a minha cultura, era o meu povo. Na sua criação, o senhor era preso dentro de casa? Não, a liberdade era total, dentro desse contexto. Não tinha nada que me prendesse. Era tudo muito engraçado. Tinha alguns amigos? Para que se a família é grande? Meu irmão para lá, meu irmão para cá, minha irmã para lá, meu irmão para cá. Viva a família. Qual a diferença do senhor para seus irmãos? As idades são pesadas, né? As idades são grandes, né? A minha irmã já estava criada. Eu mexi um pouco aqui, vê se eu sair dali da linha. Minha irmã já estava criada, meu irmão já estava criada, né? E eu tenho uma história. O meu pai casou 2 vezes. Então, a outra família unida permanece unida. Ninguém guerreava contra ninguém. Quando a família se uniu, era tudo filho, com uma mulher só, que era minha mãe, porque a outra faleceu. Seria minha madrasta, no caso. Porque meu pai era perfeito. Ele podia ter 10 famílias, mas nunca nos faltou o pão nem a água. O que o senhor gostava de comer quando era criança? Aipim, angu, batata doce. Quando a vizinha pernambucana dizia, John, eu fiz aqui um pastelzinho. Aí passava 3, dividia para 4. E o que o senhor achava do pastelzinho? É uma delícia. É um pastel do antigamente que não tem hoje. Hoje é de forno. É uma coisa deliciosa. Deu na Globo essa semana que na Tijuca foi um escândalo. Falta de higiene. Antigamente tinha higiene. Era aquele ovo picadinho dentro da carne, tomate, cebola. São senhoras aqui que podem dizer, minhas filhas são muito antigas, elas fazem isso até hoje.
O nome do senhor é de Deus. O meu nome é Didos, né? Didos. 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 Mas o legítimo para pagar conta de luz, de gás, de água é Orlando Rocha ou vou para o SPC. O senhor, dessas aventuras, então o senhor era uma criança, sempre comportava, pulava o muro? Não tem como pular. Até para aprender a ser menino, quando o corpo do jovem começa a ter uma outra fórmula, a gente ficava sem saber o que fazer. Porque nunca ninguém explicou que um menino teria espermatozoide. Não havia necessidade. Quem era louco de perguntar, no meu tempo, quem era louco de perguntar, a mãe ou o pai, ou a madrinha, ou a tia, o que é espermatozoide ou menstruação. Era uma loucura. No meu tempo, se alguém quiser discutir isso comigo, eu vou discutir mesmo. Porque no meu tempo era... Mas para a gente era normal. Toda criança briga. O senhor era brigão? Não tinha porquê, porque era tudo dividido. Se era um ovo, dá para 4. O senhor teve uma infância difícil? Sim, porque após a morte de meu senhor pai, Joaquim, eu fui obrigado a... Minha mãe teve câncer, e eu fui obrigado, toda a família casou, todo mundo foi embora, por razões certas, e eu fui para a casa de terceiro. E na casa de terceiro, eu vivi Beethoven, vivi a vida nobre. O senhor tinha quantos anos? Aí eu já estou com 17, 18, 19, estou indo para o quartel. Soldado, 2º Regimento de Infantaria, Regimento Havaí. Eu fui soldado do Exército Brasileiro. Quero saber disso. Mas antes disso, eu queria saber o seguinte. Voltamos. A questão da infância, né? O senhor nunca fez uma arte? Fiz. Tinha uma goiabada, cascão, que todos aqui conhecem, minhas filhas, meus filhos, os algães, a goiabada, cascão. Trepei no armário e peguei a faca e cortei um pedaço da goiabada. O que aconteceu? Cortei a língua, porque a cadeira foi comigo, fui eu, língua, a goiabada, e aí a minha tia pegou. Minha tia pegou e falou, macaco, você vai me pagar. Isso não é assim. Se eu te der, você come. Eu não te dei. Então, você não come mais. Mas não me bateu. Era melhor me dar um tapa e continuar comendo a goiabada, mas ela não. Me tomou a goiabada, então... E outra coisa, farinha láctea. Não me bote farinha láctea na minha frente que eu tenho horror. Por quê? Porque disseram que preto não come farinha láctea. O que preto come, angu? Angu, inhame. Essa é minha vida. O senhor tinha festa de aniversário? Nunca. Não sei o que é festa de aniversário. Não sei o que é festa de Natal. Não que não tivesse no vizinho. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Você olhava da janela? Não, eu esperava Papai Noel na janela com o sapato furado. E ele nunca chegou. Quando eu estava na casa de nobre, de uma família nobre, Papai Noel foi. Aí eu vi Papai Noel. O que aconteceu? O cão da casa, Diana Caçadora, um cão enorme. No que eu gritei, ela mordeu minha nádega. Olha, no dia do Natal, minha nádega cortada, o Papai Noel lá, eu não sei se eu segurava a nádega ou se abraçava Papai Noel. São meus fatos. É o que eu lhe disse lá embaixo. Não procura saber bem quem eu sou, porque meu senhor... O senhor ganhava presentes? O que é presente? A Marinha de Guerra dava carrinho de madeira para os filhos de funcionário. E meu pai me deu uma carrocinha com rodinhas para carregar. Aquela história que todo mundo conhece. Carroça não passa na frente de burro. Não me deram o burro, só me deram a carroça. O burro sou eu. Que felicidade. Eu sou o burro que puxa a carroça. O senhor era uma criança feliz com tudo isso? Com certeza. Eu tinha uma mãe séria. Sim, eu vou dizer toda a vida isso. Sim, não e não. Posso comer amendoim? Detalhe,
infância, você fala infância. A minha vizinha, senhora Raimunda, isso quer dizer, já tem muitos anos. Senhora Raimunda, ela fazia aniversário dos filhos e dizia, Joana, manda o menino para cá. Ela dizia, já jantou, já tomou café. É chocolate. Está cheio de chocolate aqui em casa. E isso, muitas minhas filhas aqui passaram isso. E passaram para os filhos. E essa tradição não vai mudar na minha mente. Já na casa da minha nora é diferente. Tem aniversário. Estudo. Estudei na escola Rio Grande do Sul. Rua Ana Leonídia, sem número. Professora... Qual bairro? Engenho de Dentro é um lugar que eu nasci e me criei. A professora era a esposa de Júlio Lozada, da Rádio Tupi, que fazia programa assim. Eu perdi meu marido. Não tem problema. Deus vai ajudar. Estou esperando Deus. Entendeu? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Mas ele fazia um programa maravilhoso. Ave Maria das 6 horas. Aí essa professora foi a minha professora. Eu fiz o primeiro ano primário. Pede ele para me ver o telefone de novo. Fiz o ano primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, coisa horrível. Admissão. Hoje em dia, quando eu pergunto a um deles aqui, os mais jovens, eu me atrapalho, porque eu não sei mais quem é quem. Eu sei que o quinto ano já não é o meu no quinto, mas eu fiz o quinto ano de admissão. Como é que foi o colégio? Gostava de estudar? Tinha que gostar. Havia uma coisa maravilhosa. Liga a luz do lado de lá. Essa daí é. Liga. Isso vai dar uma melhorada isso. Tá ótimo, hein? Tenta pegar um pouquinho mais do ombro do pai. O pessoal tá gostando aí, espero que sim. Eu sou Babá Marcelo Fritz, estamos conversando com o Pai de Deus, né, aqui de Chaperó, que é, o município aqui é? Itaguaí. Estamos no axé do Pai de Deus, né? Quero agradecer a todo mundo que está aí. Dizer que depois dessa live, todos os comentários vão cair. Então, você que deu um comentário, mandou o seu alô, eu quero pedir a você que depois deixe novamente o seu comentário, compartilhe essa live. E, é claro, as pessoas que não me seguem, convidar vocês para me seguirem, né, aqui no Instagram e acompanhar o nosso trabalho. Esse programa vai depois para o meu canal no YouTube, né, que tem mais de 200 vídeos, e vai ter o vídeo também do Pai de Deus, contando a sua história e trajetória que a gente está conversando aqui. Lá tem mais de 200 vídeos que falam um pouco sobre a vida de muitas personalidades. Meu pai, a gente está falando aqui sobre a questão de escola, de estudo, né? O senhor tinha alguma matéria que o senhor gostava mais? Era bom de notas? História. As minhas notas seriam 75, né? 75, 85, 95, 100 seria difícil, muito difícil. Porque naquele tempo, escola tinha que saber ler e escrever, dicção, isso, postura, redação, MDC, né? Matemática, multiplicação, divisões. O senhor, quando era criança, o senhor sonhava em ser o quê? Olha, vou lhe confessar, na frente de todo mundo, eu vi a Maria Fumaça na casa de Naí, minha irmã, que é mãe de Sônia Regina Jesus da Costa. A Maria Fumaça passava lá e eu disse, ainda vou ser funcionário da Maria Fumaça. Botar madeira para o trem passar. Oh, Jesus da Costa. A Maria Fumaça passava lá. E? Que felicidade. Ela gritava lá embaixo. Ui, lá ia ela. Entendeu? Isso para mim era uma coisa linda. Então, era a minha intenção. Porque o que eu poderia pensar? Ser engenheiro, né? Colocar madeira na linha ferro, poderia trabalhar de funcionário da rede ferroviária da Leopoldina. Era o seu sonho? É o que tinha nos meus olhos. E eu era feliz de ver a Maria Fumaça. E como a gente está na seita, né? Como nós convivemos na seita,
é ser um elemento de conhecedor de folhas, que eu achava Isso ali, dentro da seita. dentro da seita. Mas nós não já entramos ainda na seita, vamos entrar. Sim, mas você pergunta a minha... Os sonhos, né? Sonhos. Porque criancinha era o universo que o senhor vivia. Entendeu? E sempre feliz. Eu nunca fui um moleque que tivesse ódio de nada, porque era aquilo que eles me presenciavam, era aquilo que eles me davam, né? A não ser quando eu passo para a elite, a nobreza, o charme, Beethoven. Quando eu digo Beethoven, porque a família era de cultura, doutorados. Sim. Né? Da escola que você estudou, quais são as escolas que você passou? Fala um pouco da sua trajetória de estudos. Estudo. Ora, eu passei na Faculdade de Brasília, lodei aquela Faculdade da Piedade, Gama Filho. Por quê? Uma professora disse, eu vou colocar você na Gama Filho. Eu passei por lá também, né? Eu fui estudando. Estudou o que lá? Eu estudava o ginásio, né? Aquela coisa, tem que passar do primeiro para o segundo, segundo, terceiro. Deus me livre passar por quarto, só com vela acesa pedindo corre da minha. Não tem nada a ver. Mas a gente pedia, né? Ou estuda ou fica para trás. E ali o senhor encerrou seus estudos. Porque apareceu José Pereira de Nascimento na minha vida, dentro da casa de elite, e ele falou, por que você vive nessa vida de casa de madame? Por que você não sai daí e vai ser mecânico de ar-condicionado? Eu falei, isso, aonde é isso? Porque lá tinha ventilador, ar-condicionado, o que seria? Mas lá na casa da família, da nobreza, eu fui. E lá na Avenida Rio Branco... Quantos anos? Aí eu já tenho 20 anos. Aí eu vou para Avenida Rio Branco, 115, e lá eu me formei auxiliar, vírgula, de auxiliar, vírgula, de auxiliar para ser mecânico de ar-condicionado. Nunca fui. Eu andava com uma bolsinha cheia de buzo, porque todo mundo me chamava para jogar um bolzinho e eu ia com jogar. 20 anos? Cala a boca, benção. Entendeu? Eu tinha orgulho, porque chamava Dona Fulana, Dona Ciclana, e até hoje tenho ligação com, acho que Viva Estão, que já vieram aqui. Vem cá, menino, vê o meu ar-condicionado. Eu sou mecânico auxiliar. Escutei o buzinho, eu disse, está dando a bolsa. Aí jogava um buzinho escondido para o almirante não saber e ganhava meu dinheiro. Então eu era um homem feliz. Aonde eu lhe digo, não me toque, não me pergunte nada, porque eu vou lhe dar a resposta do outro planeta. Esporte. O senhor gostava de esporte? Até hoje eu tenho medo disso, porque 11 homens correndo para lá, 11 homens correndo para cá, eles ficam bilionários, Lodê estudou, os filhos estudou, todo mundo estudou aqui, e não tem essa oportunidade de ganhar 18, 36 milhões. Mas assiste os jogos? Tem algum time? Um dia minha irmã me convidou, a Aide Rocha, ela me convidou para nós irmos ao Maracanã. E eu parti para dentro do Maracanã, tomei uma laranjada na cabeça, porque eu estava num negócio errado. Se eu conheço a bandeira do Serra Negra, que é verde e amarelo, que a Serra Negra é fluminense. Aí eu gritei, viva! Era Flamengo, tomei uma pancada. Eu falei para ela, nunca mais. Isso não é para mim. Os santos não querem que eu viva aqui dentro. E realmente nunca. Escola de samba? Mangueirense. Mangueirense? Mas Mangueirense. o que fez o senhor virar mangueirense? É uma coisa tão comum. Morando na Júlio de Castilho, tendo vizinhos que eram um perigo da Mangueira. Então, vamos para lá. Naquele tempo, aí sim, aí eu já tenho uma idade, já posso tomar Antártica gelada, já posso comer pastel, já conheço a vida, já tem sexo. Olha! E a coisa... Quantos anos? E aí a coisa... Aí eu passei na rua Pinto de... É para contar? Qual parte? A Pinto de Azevedo. Um monte de gente que a gente passava, as mães viravam o rosto das crianças assim para não ver, porque tanto homem naquela porta. Eu sou curioso, sou libriano, eu fui lá e escutei a moça dizer, vem chuchu. Caí dentro.
era bom demais, a coisa ficou boa. Quantos anos? Ah, graças a Deus, 22, 24, 26. Aí eu fiquei doido. Aí se perdeu. E, menino, só aquela coisa que elas mandavam colocar para não ter doenças perigosas. Se falava assim na boca. Ninguém falava assim abertamente. Meu pai, o senhor falou que foi estar junto com a outra família, né? Sim, O senhor morava no Engenho de Dentro, morava no Gente de Dentro. Porque eu com o conheci falecimento da sua senhora, minha mãe. mãe, Isso. é quando o senhor... E aí, por quê? Porque o menino, ele brincava, quando eu ia para o colégio, ele estava sempre no portão da mansão dele. Sim. Aí os brinquedos dele caíam para o lado de fora, eu pegava. E aquilo foi fazendo uma amizade. Sim. Foi fazendo uma amizade. Então, A mansão aonde? a mansão seria na Catulo da Paixão Cearense e a outra no Cosme Velho. Porque eles tinham uma casa na Catulo da Paixão Cearense e a outra no Cosme Velho. Sim. Situação nobre, tranquilos, Uhum. fora a parte, pessoas doces. Eu sendo vela para eles, todos estão mortos, mas sendo vela para eles porque foram eles que me deram oportunidade de eu ser um candomblecista educado. Não que, Deus me livre, não ofendo a ninguém. Apenas ter uma casa onde a católica tinha força. Uhum. Fiz primeira comunhão como menino, né? Jovem, fiz primeira comunhão. Então o senhor foi para essa casa, o senhor foi para lá com quantos anos? Eu posso dizer 14 anos. Eu vivia com a minha família, mas vivia com eles também. O que mudou? Desde o momento que você tenha uma cama para dormir, uns amigos para abraçar, e a coisa mais divina que eu queria que o mundo entendesse é o respeito, o carinho e a verdade. Eu não queria mais nada. O dinheiro eles tinham para me sustentar. Então, eu era feliz. Não tinha nada contra. Pelo contrário, ali eu aprendi como colocar uma mesa, como sentar, como conversar, como ter postura de uma pessoa. Porque eles não tinham cor para eles. Para aquela família, cor não existia. Existia, sim, a educação. Sempre tem um que é contra, mas a gente tira fora essas pessoas que hoje não me fazem mal nenhum. O senhor já sofreu preconceito? Eu disse ao senhor, não puxa, porque se puxar, vai acontecer. No que sou babalorixá, assim me chamam, uma senhora que deu a capa para meu Exu, Deia, ela, morando em Copacabana, mandou que eu fosse pela porta central da residência para jogar búzios para ela. Saio do meu serviço às 4 horas, pego o 422 que vai para Copacabana e chego na porta dela e fui barrado pelos porteiros. Você vai aonde? Eu vou à casa de Madame Deia. É lá pelo outro lado de Copacabana. Perfeitamente. Dei a volta e as portas todas fechadas. Estava escrito garagem. Volto e pergunto, senhores, a garagem está fechada. Você bate na porta que alguém abre. Volto igual um bobo, bato na porta. Eu sabia que não tinha ninguém. Bom, o que faço? Vou-me embora. Madame Ideia vai à cidade, na Avenida Rio Branco 115, chega na portaria e pergunta, né? Eu quero falar com o de Deus. Por que você não foi na minha casa? Madame, eu fui, a portaria me proibiu de subir. Disse que eu tinha que subir pela garagem. Ela disse, isso não existe. Você é meu convidado, meu amigo, pois você volte hoje e faça a mesma trajetória. E assim eu fiz. A mesma coisa, só que ela estava lá embaixo vigiando. Ela me abraçou, me beijou e disse, se eu dormisse com ele, vocês sentiriam vergonha? Não, madame. Aí eu fiz, viu? Vocês estão ferrados. Ela é a dona da casa. Eu não sou nada dela, a não ser
o homem que joga o búzio para saber o futuro, o passado e o presente dessa senhora. Se ela é rica, poderosa, ela é a patroa de vocês. Eu não dependo de vocês. Essa bolsa que eu estou trazendo aqui me sustenta. Eu sou Babalorixá. Não de Deus como hoje. Agora vamos voltar lá atrás A infância. e vamos saber da sua introdução na vida do axé. O senhor falou que a sua mãe era envolvida com axé, não é isso? Foi quem lhe deixou essa herança. Fala pra gente, então, como é que foi a sua trajetória no axé. Sim. Então, o que que acontece? A minha finada senhora tia, que todos sabem, ela passa para mim o histórico. Ela passou para mim o histórico. Eu convivi com ela há 18 anos. Cadê o aprendendo. Babai Ebé? Dá uma ajeitadinha aqui. Eu não sei se ele... Não, acho que tá bom. Tá bom, valeu, obrigado. Desculpa, Ela obrigado. me passa o histórico e ela falece. E aí entra a poderosa senhora do qual eu tenho o maior orgulho e me levanto quando falo o nome dessas senhoras. Leontina, né? Colofé e Dalina são as mulheres que realmente me fizeram. Então, a convivência com a minha tia, porque era tia. O que ela me ensinou, o que me deu, foi muito importante. Mas aí eu vou para a mão de Dona Filhinha de Inhaçã. E lá, e lá ela me deu tudo que eu tenho também até hoje, unindo as duas senhoras, né? Porque realmente eu deveria ser feito, né? Pela mão da senhora Maroca. Ela que seria. Maroca. Ela Conheci que um seria. filho da dona Maroca. Ela que seria, porque a primeira vez que eu fui à casa dela, com a minha prima, que tinha problema espiritual, Dona Maroca era de que axé? e Lodê, eu disse a você que ele é a pessoa perigosa, mas é intelectualíssimo. Então, o que que acontece? Eu fui lá nessa casa, porque minha prima tinha problemas espirituais, e eu fui. Então, eu assisti uma cena da saída de uma Imonjá, e eu caí. Em que ano? Se eu colocar, o aeroporto internacional não era feito, o aeroporto internacional nem sonhava, era o quê? Eu sou 1900, Darlan nasceu em 1969, eu fui em 1968, meu filho é de 69. Não pergunta a saúde, porque aí eu tenho um problema muito particular, porque meu filho, para nascer, cortando de uma história para outra, quando meu filho chegou ao mundo, Darlan, 23 de agosto de 1969, o Darlan nasceu 5 horas da manhã. E nesse momento eu senti uma dor em local impróprio, sabe? E eu falei, Nilda, não é possível que eu tenha problema sério. Ela disse, o que está acontecendo? Eu disse, nada. Fiquei calado. Minha mulher foi internada para ter o Darlan, e eu também fui internado no mesmo dia. Aí você quer saber o que foi? Ou deixa passar? Sim. Proctologia. Eu tinha um problema de fístula anal. Imagina no dia que meu filho nasce, fístula anal. E o médico falou, nunca vi, o senhor é o pai? O senhor é gay? Eu falei, que fosse, senhor. Mas é que está doendo muito, é melhor só ver. Depois ver o outro lado. Meu sogro, minha sogra, família, meu diretor. Mas que diacho é isso? Como é que pode? Um filho nasce no 23 de agosto de 1969, na mesma hora você é internado? Você fez alguma coisa de madrugada? Eu digo, eu estava do lado de uma senhora, não estava do lado de um senhor. E eu fiquei internado 18 dias e a Nilda veio para casa. Você vê? Tudo essa é a minha vida. Voltando... O axé. O axé. Então, essas duas senhoras me fizeram o homem que eu sou. Isso em que ano? Isto tem 1974, filhinha. 50. Dona Filhinha, foi a iniciação. Não, Filhinha foi a continuação. A confirmação. Foi em 52. Em 52. Isso. Por Dona
Idalina. Idalina. Tiató. É Tó. Idalina Tietó, É, exatamente. Aquela senhora simpática que está ali. daqui do Rio de Janeiro. Não, é irmã de minha mãe. Gabonesa também. Hã? Gabonesa. Gabonesa. Irmã consanguínea. Africana. Porque é uma história... Ela tinha casa aqui, não? Não, não, não. É igual a minha pessoa. Se você sair perguntando assim, quem é de Deus, é só vestido na casa dos outros. Ninguém vai me ver. Eu não tenho como. A não ser essas pessoas maravilhosas que eu tenho aqui, que vieram assim, uma atrás da outra, sem me perguntar se podia entrar. O senhor se inicia em 1952, Isso. correto? O senhor, o seu barco foi o senhor sozinho ou teve mais gente? Eu sou dofono. O senhor é dofono? Isso, Dofono absoluto? Rei imperial. É mesmo. Dizia ela. Oxalá na sua vida. Ave Maria, Deus do céu, Ave Maria. Fogos, aplausos. Nossa, uma pausa. A peça principal dessa conversa é todo ele. Porque eu fui lá e perguntei, papai, há necessidade de eu aparecer fora do espelho? E ele disse, sim. Deixa o povo do Oxalá lhe olhar. Estou ao lado do povo do Oxalá. Isso é um orgulho. Uma salva de palmas, por favor. O que Oxalá representa na vida do senhor? Voltando às palmas, representa fortuna, sabedoria, intelectualidade, prosperidade e uma coisa que é séria na minha vida, Senhor. Eu sou persistente. Eu como sardinha, mas eu arroto salmão. Por quê? Porque diz um ditado lá atrás, no começo de Roma, não tem aquela história de até tu, Brutus, matou o outro. O homem era uma potência, não é assim, Lodê? O homem era uma potência e o amigo matou. Não é assim, senhores e senhoras? Né? A história não é essa? E isso nós trazemos dentro do nosso candomblé. Não há traição. A gente aqui se une de uma maneira para poder dar força. Estou sem dinheiro, disse fulano, sem nome. A gente dá o jeito. Hoje tem o tal do Uber. Que beleza. Muito bom. Mas nem todo dia todo mundo tem dinheiro, eu chamo Uber. Nem todo dia todo mundo tem dinheiro para o Uber. Aí eu digo, eu vou dar um jeito. Ligo para terceiros e peço, diz que você não podia me dar uma vela de 21 dias? Posso te dar duas, ou metade do Uber para aquela pessoa e a outra para a vela. Bênçãos de Deus. E assim eu vou vivendo. Mas todos aqui sabem. Todos sabem quanto eu tenho no banco. Ah, até o número da minha conta bancária, todos aqui sabem. Eles sabem a senha. O Wi-Fi daqui, né? Entra, eu até estava falando com a Baebé, porque quando eu falei, mas cadê a senha? Não tem senha, entra direto. Isso é o quê? Doutrina, disciplina? Porque Obrigado, Confiança. Lodê. Quando o Lodê chegou à minha mão, Calma. mas a confiança, a confiança. Quando ele chegou, o Lodê é o tal negócio. Felipe de Almeida Lixa, você perguntou racismo. Ele está indo para a faculdade. Só esse pedacinho. Aí, na Estácio. E lá no Estácio nós morávamos em Laranjeira, luxo, apartamento. Que beleza. E quando chegou, a moça perguntou à funcionária, olhou para a cor dele e olhou para mim e perguntou, o senhor é pai dele? Eu disse, não, é meu namorado. E quem vai pagar a escola dele sou eu. Ah, por favor, por que chamar uma pessoa competente para nos dar atenção? Porque ele precisa ser doutor. No candomblé não é obrigado a ser coce, burro. Então, por essa razão, ele está aqui no Estácio. Não é a cor, senhora. É a sabedoria. Ele é culto.
No candomblé somos cultos, somos inteligentíssimos. Tanto é que conhecemos folha, conhecemos a sabedoria de saber a vida dos outros. O senhor se iniciou em 52, Perfeito, correto? correto. E logo em seguida teve uma outra zeladora que deu continuidade à sua vida espiritual, que foi a senhora Leontina Reis de Oliveira. Reis de Oliveira. Nossa, Isso foi quando? eu tenho 74. Foi em 74. 74. Então ficou bastante tempo com a sua mãe. Misericórdia, eu queria ela viva, aquela senhora perigosíssima. Perigosa por quê? Oh, sim, não. Era a própria minha mãe. Sua Era a própria própria meu pai que veio. Eu olhava para ela e dizia, a marinha de guerra está aqui. A sua mãe era africana. É. De poder como a minha própria mãe de santo. Se você perguntasse, como é que você saiu de lá? Zelador? Eles têm que dizer como é que eu saí da casa. Eu saí da casa como? Ela não admitia que qualquer Zé José da casa dela fosse lá babalorixá. Tinha competência? Sabia alguma coisa? Mesmo eu mostrando a ela o meu livro, que eu tinha um livro, eu tinha uma sabedoria, mas ela disse que eu não era nada. E eu amava essa senhora, porque foi ela que, mais uma vez eu digo, fez a educação na nossa casa. A doutrina e a disciplina. Muito obrigado, senhor, meu pai. Sua bênção. Essas palavras suas fecham qualquer história, fecha qualquer enredo. O aprendizado do senhor, né, além de fazer um bom angu, né, que eu nunca comi, quero comer este angu. Como é que era? O senhor falou que aprendeu a jogar búzio, aprendeu a lidar com as folhas, né? Como é que ela foi lhe passando esse conhecimento? Porque a minha tia, ela tinha muito assim de uma casa grande, muito mato. Então ela pegava a ortiga e dizia, olha, isso coça. Pegava folha de hortelã, isso é bom para dor de dente, ou seja lá para que for. Outra folha, olha, tá com coceira, pega a folha de erva de bicho. Então a gente escuta. O senhor auxiliava? Porque ela convidava. Tipo assim, vem. Tá? E dava as tarefas. Benção. O senhor perguntava alguma coisa? Não entendi. Não podia perguntar. Para que perguntar se ela já disse vem? E quando ela te ensinava uma coisa, o senhor guardava, aprendia ou esquecia? Não. Hoje, se você perguntar certas situações, eu vou pedir socorro a eles. Mas antes era fácil, porque a mente estava livre. Era muito fácil aprender. Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia, hoje perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos perdoadores. Não nos deixei cair em tentação, livrai do mal. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Era fácil. E eu sou gravo porque isso era toda hora. Fez errado? Reza. Meu Deus, eu não sou católico. Reza. Eu já estou rezando. Senão não come angu, não come batata. Tinha castigo? Pai nosso está no céu, salve, rainha, porque havia um padre dentro da casa que dizia, esses meninos vão ser tudo de Deus. Aí eu falei, mas eu já sou. Não, você tem um nome, mas Deus não, você precisa ser de Deus. Então é muito fácil. Naquele tempo. Eu não faço o tempo de ninguém, eu faço o meu tempo e passo. Parece brincadeira, mas eu tenho testemunho. Pessoas vivas ainda. O senhor já apanhou? Aí é político. 1964 houve a Revolução. Então eu estou saindo do meu emprego, auxiliar de mecânico. Tenho que pegar o Japeri 33 na Central do Brasil. O Ministério da Guerra, ainda era Ministério da Guerra. E aí eu saio correndo pela rua Buenos Aires, onde tem a igreja de São Jorge, que é a verdadeira em Quintino. E eu saio correndo, passo pela Senhora do Espaço, atravesso Buenos Aires, e vou correndo, e por azar do destino havia a Revolução, né? O povo estava indignado, coisa política que eu não me envolvo, não entendo, não quero entender, não dou para coisa, não entendeu? E aí não podia correr no meio da rua. Eu queria pegar o 33.
para ir embora para casa, porque no outro dia eu tinha que estar 7 horas no trabalho. E se eu perdesse aquele 33, eu ia demorar. A PE, a PM, a PE, Polícia do Exército, vieram correndo atrás daquele jovem de 18 anos, me meteram a borracha. Senhor, com todo o respeito, que o Exército não me prenda, mas me tire a porrada. Falei, não vou apanhar, não fiz nada. Trabalho numa firma, entro, meu Deus do céu, levo na marmita ovo com arroz e feijão. Ainda vou apanhar? Eu lá tenho nada com a política? Eu não bati no presidente da República Federativa, 21 estrelas, né? Hoje tem mais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. E eu apanhei. Cheguei em casa todo urinado, porque apanhei muito. Eles bateram muito. Mas acontece que, é o que eu digo, eu lutava karatê, porque enquanto eu vivia em casa de Madame Tetsi Pessoa Cavalcante, é outra história. É uma senhora que disse, quero que você viva dentro da minha casa. Tetsimir Pessoa, essa eu posso falar o tempo todo, mesmo que o filho dela, morando na Europa, saiba que eu estou usando o nome da mãe dele. Mas eu posso falar. Madame Tetsim Pessoa Cavalcante, esse pode procurar nos documentos, computadores, porque ela existiu. E eu tenho documento que prova, não quero dinheiro, não quero nada. Apenas essa senhora me dava vida boa, não tinha nada de relacionamento, apenas ela era uma pessoa diabética e gostava de eu estar dentro da casa dela jogando búzios. E eu jogava búzios para ela. O senhor começou a jogar búzios com quantos anos? Eu fui-me embora com 25 anos, 22 anos eu tinha que jogar, porque minha tia era muito farta disso. É o que eu digo, folha. Nada aqui em casa não se faz se não pegar as pedras. Ah, eu vou me embora, pega as búzios, pega 4 aí e joga aí. Vamos ver se é verdade, se é mentira. Se der azar, azar dele. Porque elas vão falar, verdade ou não? Tudo aqui é na base do búzio. Tudo aqui é na base. Vamos ver se ele pode vir aqui. Eu joguei as 4 lá. Alafiou. Alafiou. Todo mundo bateu palma. E aí corre, faz salgadinho, faz tudo porque o senhor vir aqui. Todo mundo esperou uma, e não tem disso não. Aqui qualquer um deles pega a tal pedrinha e joga. E que der, deu. Se não der, pegou. Não adianta. Então não venha para cá dizer que o candomblé é nefasto. Não, não. As pessoas convivem e zelador não é obrigado a ser, como é que dá o nome? Sabedor. Diga de novo. Promíscuo. Nós aprendemos porque a Mãe Natureza nos ensinou. Mas a gente não pode ser além. Vera Lúcia é uma cliente que hoje está no Belo. Morreu. E ela um dia disse, de Deus, eu queria que você me fizesse, reza meu cachorro, um piquinês. Eu nunca rezei cachorro. Ela falou, seu filho não está estudando na faculdade? Você está atrasado? Eu disse, estou. Reza meu cachorro, Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Viva o cachorro. De Deus ele está tossindo, sinal que está melhorando. A faculdade foi paga. E ela falou, você rezou a intenção dele. Viva seu cachorro, viva a faculdade dele. Pronto, final. Então aqui a honestidade corre nesse ponto. Meu pai, o senhor trabalhou de auxiliar, vírgula, auxiliar, do auxiliar, assistente. Ele botou um assistente, gostei. Assistente? Nossa Senhora! Promovi, já promovi. Benza-te Deus. De conserto de ar-condicionado. Mas o senhor aprendeu? Não, graças a Deus, até hoje. Que é ar-condicionado? Sério, meu pai, não aprendeu? Não tive tempo. Não teve tempo. Tenho medo da chave de grife. Quando eu escutei José Pereira do Nascimento dizer, pega a chave de grife, eu disse, é minha mãe que ele deve estar chegando. E coragem de dizer a ele, lá sei o que é isso. A vida profissional do senhor, o senhor ficou um tempo nessa questão, né? Como é que foi? Teve vida profissional? Tive. Ou foi logo voltar à questão espiritual direto? Não. Aí
a secretária do administrador está com a meia rasgada. Eu viro para ela e disse, doutora Luísa, ela disse, eu não sou doutora. Eu sou Luísa, eu sou secretária do seu administrador. Desculpa, mas desde o momento que está dentro desse gabinete, nesse escritório, eu vou chamar todo mundo de doutor, de senhor, porque eu vi dessa educação. Ela disse, não há necessidade. Bom, o que eu quero dizer, senhora Luísa, sua meia está rasgada. Naquele tempo, a mulher usava a meia até na virilha. E ela disse, mas não é que está rasgada? Eu disse, eu posso, se a senhora quiser me dar um número que eu vou à rua comprar. Porque na casa que eu fui criado, era muito fácil. Sim. Já as madame botava meia, então para mim era mole. Servir cafezinho, ser educado, para mim era muito fácil. E ela me deu dinheiro, caí na Rua da Quitanda, comprei a meia de acordo com o que ela queria, dali a amizade nasceu. Ela disse, por que você não vem para o escritório para servir cafezinho? Eu falei, O senhor tinha quantos anos? eu já estou com 26 anos. Eu fiquei lá 30 e poucos. Começou a servir cafezinho. Aí ela disse, eu não quero com essa roupa de mecânico. Você vai botar uma camisa social, uma calça bonita, porque eu vou montar você. Quando ela viu dentro da cozinha, lavando louça, arrumando cafezinho, xícara de madame, não pode ter batom. Sim. Fica feio, ridículo. Ela disse, não, você não merece. Vai para Hamilton e aprenda a bater. Datilografia. Obrigado. Quem é dono do prédio na Avenida Rio Branco? Monsieur Marcel Léon Benerray. Monsieur Marcel Léon Benerray. Ele passando perguntou, por que a menina está aqui? Ele já sabe bater máquina, então bota no escritório. Eu não sabia nada, eu estava aprendendo. Mas aí eu passei para o escritório, deixei de servir café, passei. Aí a Marinha de Guerra tem um almirante que me viu e achou eu uma pessoa diferente e me colocou lá dentro. Direto. Aí, meu amigo, Quantos anos? eu já estou com 30 e pouco e vamos que vamos. E aí, permaneceu na Marinha. Então esse é meu circuito profissional. Marinha e Búzio. Aí, para que Marinha? Se eu estou dentro da casa onde tem senhoras e senhoras e senhoras e problemas e senhores e problemas e senhores e problemas, é jogar búzio. Chama o funcionário Orlando. Não, ele é chamado de Deus. Então chamo de Deus. Eu sou almirante tal. O que você entende desse negócio de cartomante? Não entendo não, senhor. Eu entendo de pedras que rolam e falo. Então fala da minha vida. O senhor gosta de samba e mulata. Me leva na mocidade dependendo para Miguel. É agora. Pronto. Por que não levou na Mangueira? Ele gosta da mocidade. É gosto do homem. Você faz a vontade e ele ficou meu amigo. E aí dá uma madeira, dá mais uma coisa. A senhora dele veio. Aí conheci Afrânio Bolívar. Quem é Afrânio Bolívar? É outro doutorado. O homem... Só um minutinho. O senhor está falando de quem? Outro doutorado. Outro doutorado. O senhor é uma pessoa de sorte, hein? Entendeu? Outro doutorado. O senhor é uma pessoa de sorte, hein? Começou como quem não quer nada, serve um cafezinho daqui, comia angu e de repente, do nada, começa a aparecer essas pessoas todas na sua vida. E nunca precisei acender vela. Não é por nada. É simplesmente que a coincidência da natureza me levou a essas pessoas, como levou a todas essas que estão aqui. Porque ninguém aqui veio porque eu convidei. Vamos dar uma atençãozinha para as pessoas que estão aqui, né? Vai entrando muitas mensagens, está saindo, né? Um abraço a Ebedo e Leti. O Xalufã entrou aqui, que é a casa, né? Vamos falar sobre a casa também. Olha, Mário Jorge, pai Musurê, está assistindo também, seu compadre. Que bacana. Jaque.fia, amo estar com você e poder honrar, ouvir suas histórias. Que bacana. O João também está nos assistindo, mandando um abraço. A casa de pai Valnei também está assistindo. Valnei, tá vendo?
Kezenzi, saudações ancestrais, Pai de Deus. Gente, Né? é onde que eu quero que vocês vão Vão lá. mandando mensagens Só de aí. olho. Lembrando que essa nossa live, depois quando a gente termina, vai cair todos os comentários. Então, pedir a vocês depois para retornarem, escreverem, dizer o que vocês acharam, dar sugestões de pessoas que vocês acham importante para a gente entrevistar, compartilhar essa live, né, para os seus grupos, para que a gente possa fazer com que histórias como essa possam se perpetuar e difundir-se, né? Eu tenho um canal no YouTube, Marcelo Freitas Oficial, quero convidar todos vocês, lá a gente tem mais de 200 vídeos com esse perfil. Se inscreva no nosso canal no YouTube, toca o sininho para todos os vídeos que baixarem lá, vocês serem notificados. Convidar todos vocês para me seguirem também aqui no Instagram, Marcelo Freitas Oficial. Tem o Instagram do ICAPRA, ICAPRA_Instituto, é o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa das Tradições Afro, uma instituição que existe há 26 anos, eu sou coordenador. Pega para mim o jornal, que eu vou mostrar o jornal 151 que saiu, que eu vou lhe presentear, com o jornal ICAPRA, que já existe há 19 anos. E hoje a gente está entrevistando aqui o Pai de Deus, né? Que é essa figura sensacional, né? E que eu conheço há muitos anos, sou apaixonado há muitos... Como eu sou apaixonado por pessoas, sou apaixonado por outras pessoas, que eu também gostaria de fazer essa homenagem, essa entrevista, mas aos pouquinhos a gente chega lá. A gente já tem aí um trabalho, obrigado. Alex Nega, né, personalidade do Candomblé, parceiro, amigo que está sempre comigo. Obrigado, Alex. Olha que bonito. Olha. O jornal ICAPRA, aqui mostrar para vocês, Olha. ó. Olha como tá bonito a edição do jornal ICAPRA 151, né, que já está distribuída no Rio de Janeiro, São Paulo, existe há 19 anos, é uma referência de divulgação das nossas tradições. Está lindo, a matéria é do José Beniste Ori, A Reencarnação e o Destino Estabelecido, que por acaso está com 90 anos. Abraço ao nosso presidente do ICAPRA, professor José Beniste, ao qual eu tenho um carinho muito grande. Eu vou deixar aqui esse jornal para fazer uma propaganda. Não tenha dúvida. Tá bom? E é do senhor. Tá certo, tá Tá? dentro do orçamento. Está dentro do orçamento? Tá dentro do orçamento. Orçamento de quê, meu pai? Tudo é dentro do orçamento. É um bordão do senhor, é isso? Saudações ancestrais. Obrigado ao carinho de todo mundo que está nos assistindo. O senhor estava falando de um senhor... Bolívar. Hã? Afrânio Bolívar. Afrânio Bolívar. Quem foi Afrânio? Ele vem à minha casa por causa de negócio. Mas que negócio? Os escritórios dele. Foi ali que eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas. Eu não tinha telefone em Anchieta. E ele, com autoconhecimento, conseguiu colocar telefone. Anchieta é uma casa ou uma residência? É a casa do Orixá. É lá que Também. eu comecei. Lá que o senhor começou? É lá que eu comecei. Em Anchieta. Em Anchieta. Qual o endereço? Rua Catu... Eduardo César com S, Machado 616. Qual o ano que Parque. você fundou lá? Parque? Parque Anchieta, 1974. Não, 67. 67. Em 1967. É isso aí. O senhor fundou lá por quê? Bem, estou casado com Nilda Elias e morávamos com a minha irmã na Rua Adriano 132, Casa 2, e nós morávamos lá. E eu disse, minha Nilda, vamos ter que ter uma casa. Vamos ter que ter uma casa. E eu comprei terreno em Anchieta. Comprei o terreno em Anchieta e fundamos a casa, mas fundamos a casa para criar duas crianças, família, sociedade. Não. As entidades tomaram a casa. Ou seja, vinha um conversar, vinha outro conversar. E a coisa foi crescendo. Obrigado, a benção. A O coisa senhor foi iniciou o crescendo. primeiro barco em qual, lá ou aqui? Não. Aí a família da minha finada mulher, sendo eles, né? Eu esqueço o Libanês. obrigado. Libaneses queriam saber quem é de Deus, assim como eu estou sendo entrevistado. E chegando lá, o casal com o filho
um menino lindo de 14 anos, ele falou, papai, mamãe, eu estou sentindo mal-estar. E caiu na lama. Eu olhando ele, eu falei, Ledi Albert, esse menino, dentro da cultura da nação que eu sou, ele precisava fazer um trabalho. Nós sabemos disso, só que nós não temos uma casa. Eu peguei imediatamente o menino com eles, levei a minha mãe e disse, mãe, aqui, este menino. A mesma coisa. Ele olhou para minha mãe maravilhosa, filhinha de Ançã, Colofé Lorão. Aí ele caiu na frente dela. É aí que começa a história. Ela vira e diz assim, é com você, rapaz. Bota um bambu lá, bota uma bandeira, bota um pano e raspa o menino. O senhor tinha quantos anos? Eu já estava com 40 não. Nossa, o senhor nasceu outro dia, já está com 40 anos, hein, meu pai? Já estou com 40. Aí, dali, Isso, pai. Tava com 30 e pouco. 30 e pouco? 32. 32. 32 porque eu bebia Antártica. Hum. Darlan nasceu em 69, eu continuei bebendo Antártica e Fogo Paulista, era uma delícia. Meu pai foi em 72. O primeiro barco, aonde? Em 1972, lá em Anchieta, o primeiro barco. O seu barco de quem foram? Wagner do Oxóssi, Hã? Lourdes de Oxum. Espera aí, para falar para as pessoas ouvirem. O primeiro barco de nosso axé foi Wagner do Oxóssi. Wagner de Oxóssi, Lourdes de Oxum. Lourdes de Oxum, foram dois. O pai, com dinheiro, Hum. cobriu a levantar a metade da casa, parente de minha afinada mulher. Sim. Ele disse, não, se meu filho vai ficar aqui, vamos levantar. Eu falei, então deixa passar o carnaval, deixa passar tudo. Não, não deixa passar nada. Vamos meter obra. E eles levantaram a minha casa. Agradeço a Ledi e ao Humberto que levantaram a minha casa. Meu pai, então de lá, funcionou quanto tempo? Está funcionando até hoje. Até hoje tem, Até hoje tem tem. axé lá. Tem. Tem axé. Tem. Lá fundado em 1967. Qual a necessidade de vir para cá, para Chaperó? Aí, Cidade Itaguaí. Itaguaí. existe um filho do porteiro. O filho do porteiro, na Avenida Rio Branco 115, ele estudava para medicina. E eu dizia que era impossível aquele menino ser médico. Eu não achava ele médico, achava ele agitador, confiando nas palavras, político. Sim. Mas quem sou eu para dizer se sou auxiliar de auxiliar de auxiliar de auxiliar? Não posso falar isso para o chefe da portaria. Ninguém me dava crédito. E eu sempre dizia, esse menino vai ser político, esse menino vai ser político. Não deu outra. Ronaldo Vieira Gomes, político, envolvido lá. E um belo dia, Ronaldo apareceu na minha casa do nada. Do nada, Ronaldo apareceu e falou o seguinte, negão, eu vim aqui pagar uma promessa. Você sempre disse que eu não ia ser médico. Eu vim pagar uma promessa. Ah, o senhor não dizia para as pessoas, mas o senhor chegou a falar para ele? Para a família. Para a família? Sempre falei Maria, senhora mãe dele, Maria, e senhor Moacir Campista. Maria, Moacir Ribeiro Gomes. Maria, seu filho não é. Sinto muito, ele é político. Não, ele é médico, ele vai ser um grande médico. Não tem, ele pode ser bonito, alto, um doce de rapaz. Ele tem as características dele, você é doido. Sim, aí isso aí influenciou do senhor vir para cá. Aí o que acontece? Ele vira político, está dentro do departamento de habitação e veio aqui e disse, vamos arranjar um lugar para poder conviver. Documentos foram feitos, paguei todas as dívidas que é merecedor o terreno. Sim. Não devo nada dentro do contexto da E da fundou lei. aqui. Aí eu fundei por quê? Porque lá casas cresceram, residências. Aí ficou impraticável e o espaço era pequeno, né? Muito obrigado. Benção. Lá
Lá é fundado em que ano? Não, eu estou falando aqui, no caso. Aí vem Em 1980. É, Quase 50 anos. Aqui. aqui. Porque aí eu vim para cá e como a sua pessoa começou a falar, foi crescendo, crescendo. E detalhe, não tenho vizinhos que vivem aqui dentro, sabe? Todo mundo veio de longe. Ó, Ribeiro Nil. Boa tarde, Babá Marcelo. Entrevista ótima. Babá, que está sendo entrevistado, Pai de Deus, palavras inspiradoras e firmeza nas palavras para ele e a família de axé dele. Mandando abraços para o senhor. O Ribeiro. E aí o senhor funda aqui em 80. Traz e os orixás permitindo tudo. Permitiu. Sempre fazendo a pergunta a quem mais sabe. E aí o senhor vem para cá, traz os orixás para cá, um espaço bem amplo. Inclusive, amanhã eu vou fazer um Reels que vai estar no meu Instagram, com várias imagens aqui da casa, que eu não conhecia isso tudo. Eu estive aqui uma vez, né? E não visitei, quero agradecer o Babá Eber, né? Me levou a todos os buracos, espaços de axés, entendeu? E aí, provavelmente, naquela época, eu não tive essa autorização. Não é nem autorização, é porque o espaço no sentido de uma Gravei o que festa. pode ser gravado. Não, uma festa pequena. né? Fiz as imagens, amanhã vamos passar. Entendeu? Amanhã não, na segunda-feira, vamos colocar no Instagram um pouco dessa. Visualizar para todos vocês que não conhecem, aqui a Casa do Pai de Deus, em Chapecó. Lá em Anchieta tem alguma atividade? Tem atividade quando tem alguma coisa para fazer rápido, porque é mais próximo para situações. O senhor reside lá ou aqui? As duas. E As Macapá duas. também. Em Macapá. Macapá. Também temos casa lá. Em casa também de axé? Também. Também de axé? E também. Agora, estamos nessa questão do axé, né? E falando aqui desse espaço de Chaperó, lá do espaço de Anchieta, né? Não falamos do seu casamento. Muito importante. Foi casado com a libanesa. 11 de setembro de 1967. É uma coisa importante na sua vida. Ela passava na porta da minha casa e olhava a minha mãe com câncer. Antigamente se falava câncer. Com a mão na boca para não pegar. Entendeu? Mesmo que você não ia falar, né? Hoje em dia a medicina é extraordinária. Viva os médicos. Viva a minha médica. Minha médica não, a médica que trata da minha pessoa. Entendeu? Viva todos eles. Então, o que acontece? Aí ela passava, consertava os aparelhos da minha mãe. Ela estudava. E a moça que tomava conta da minha mãe dizia assim, de Deus, aquela branquinha passa por aqui e mexe na sua mãe. Eu digo, mas tá tudo com perfume, com tudo. Ela é doida, ela é estrangeira. Dá um azar da família saber que ela está envolvida na casa de preto, porque entre nós, eu sou crioulo. Eu sempre digo que eu sou, preto. Né? Não, eu sou crioulo. Aí, em resumo da história. Ela passava. Um belo dia, eu danço. Eu aprendi a dançar tango num clube que tinha lá que dava mortadela, tá certo? Mortadela com pão sem manteiga e Coca-Cola daquela que pelo nariz. Não tinha aquela Coca-Cola? Não é isso? Você abria, doía o nariz. E eu ganhava daquela pequenininha, correto? Aquela garrafinha. E para dançar, para ensinar as senhoras. Fiz algumas imagens, né? Você fez? A ensinar as senhoras a dançar. O clube ganhava dinheiro com isso. Docinho, salgadinho. As senhoras iam lá e eu ensinava. E a Nilda com a irmã, doutora Railda, hoje doutora Railda, elas iam lá pelas amizades. E o povo começou a dizer assim, a Nilda gosta de Deus. Ela falou... Aquela paquera.
Não tinha paquera. Ela dizia, não gosto de preto. Não vem para cá com essa conversa que eu não gosto dele nada. Eu vou na casa dele, eu passo lá, parem com essa conversa. Coisa de gente apaixonada, né? Eu olhava e dizia, não tinha nada a ver. Não tinha namorada. Mas era bonitinha, meu pai? Ali assim, meu Deus do céu. Tá na sua parede. Meu Deus do céu. Olha, Mas o senhor pernas não bonitas, pensou assim? queixo bonito, Aí o senhor não pensou dicção. assim, que ai, que pena que ela não gosta de mim, que é muita areia pro meu caminhão. Pensou isso? Nem pensei, eu tinha isso. Tem uma foto do meu pai muito Não, bonito, sim, jovem. mas quando a gente se apaixona, a gente acha a pessoa muito mais bonita que a gente. Não, eu achava desde que eu vi, mas eu não tinha essa liberdade de pensar porque não tinha nada a ver com a minha cabeça. A minha cabeça era ser auxiliar de auxiliar de auxiliar, andar do trem Japeri, levar marmita com arroz, feijão e um pouco de ovo, entendeu? É, porque o ovo inteiro que não podia. Tinha que pensar 3 vezes. Não era assim a banda. Entendeu? Tinha a pensão na rua do Riachuelo, eu ia comer que distância. Então, a Nilda começou, até que o Dona Naí, Elias Monteneve, manda me chamar. E disse, olha para minha cara, você está namorando a Nilda? Quem é essa senhora? É a minha sogra. Eu falei, não, senhora, você não está mentindo. Dona, eu não preciso mentir, eu tenho uma mãe doente, sou auxiliar de... Entendeu? Eu não tenho necessidade de mentir, eu tenho uma vida artística, entendeu? Sou e não sou pai de santo, recebo uma entidade que não pode mentir. Então não tem condições. Eu não namoro nada. E Nilda, friamente, se viva fosse, ela falaria. Ela disse, inclusive, eu estou grávida. Eu falei, acabei de perder o pênix, porque sua mãe vai me matar. Mas o senhor namorava? Nem pensar. Ela disse, para acabar com isso, vamos resolver isso de uma vez. Está satisfeita, mamãe? O que os outros dizem não me interessa. Ela disse, minha filha, mas você nem vai avisar seu pai? Eu falei, tem pai? Mas você namorava ou não namorava? Nunca. Não namorava. Não tinha, E ela falou que estava grávida. Na cara. A Nilda não tinha desse negócio, era na cara. O senhor correndo risco de vida. De vida? De pênix. Porque se minha sogra manda os parentes da Bahia matar, eu estava roubado. Mas e aí, de fato, começa esse bendito namoro? Aí Dona Naí falou, não tem problema, porque teu pai é baiano, mulato, e eu sou libanesa, judia. E estamos casados e somos felizes. Isso não é motivo. Parabéns. Eu falei, mas não está grávida, é virgem. Nunca toquei em sua filha. Pois o destino é fatal. Tenho parente. Tenho um parente vivo. A Nilda tem um apendicite. Passa mal no Senai. A diretora sabia da história porque a Nilda contou. Nilda cai. A diretora me chama, eu saio do serviço, pego a Nilda, boto num carro, levo para o hospital, aonde uma parenta trabalhava no Moncorvo Filho. Ela disse, isso aí, apendicite, se opera e tudo bem, sem ordem da família. Provou, então, que Nilda estava fazendo o quê? Aborto. Minha sogra pegou o médico dela, meu sogro falou, mas havia necessidade dessa coisa corrida, esse desespero desse casamento? Ela disse, não, tudo acontece. Minha sogra não era uma sogra, era uma deusa. E como é que foi esse Aí casamento? chegou no hospital, o doutor disse, não, ela operou, ela é virgem, não tem nada problema. Então vamos casar dia 11 de abril. 11 de abril de 1968, eu casei. Feliz e contente. E como é Casei que- na Macumba, Rua Manuel Machado 239, batendo tambor. Dona Zaida, Babá Zaida, Umbanda, porque eu tenho Serra Negra. E eu vivia dentro da Umbanda, porque o Serra Negra disse que aqui não era a casa dele. A casa dele era charuto e louvado seja. Eu sei que é difícil, né, falar em poucas palavras sobre uma vida e o casamento. Mas se o senhor tivesse que resumir em poucas palavras casamento? sobre esse casamento e sobre essa vida que o senhor viveu com ela. Se ela pudesse estar viva, eu casaria de novo com ela. Com mulher nenhuma. Sabe por quê? Não pelo casamento, e sim problemático pela vida que eu levo. Horas eu estou aqui, senhoras. Horas eu estou aonde?
Horas eu estou em Brasília, na casa de A, de B e de C. Horas me levam para Macapá. Quantos anos, Lodê? Quantos anos eu estou em Macapá? 24 anos. Fui para Macapá para raspar 11 cabeças. Encontrei juízes, encontrei desembargador, encontrei tudo. Falei, olha, gente, eu sou do candomblé do antigo. Essa senhora não precisa, essa senhora... Eu quero fazer. Qual é o seu problema? Eu disse, meu problema é nenhum. Qual é o seu cheque? Eu disse, não tem problema, pode raspar. A senhora quer raspar, a senhora raspa. A senhora quer ser o quê? Eu quero botar baiana, eu quero botar roupa, então a senhora bota baiana, bota roupa, me dá o cheque que eu tenho contas a pagar. E aí... E nessa brincadeira... Quantos anos? Que aparentemente era, né? Uma brincadeira que aparentemente era. Há 20 e poucos anos o senhor está em Macapá. Por quê? O juiz... Então, é complexo o senhor ter a sua vida de casado, né? Mas em si, então, foi um aí momento bom. Largo a família, e vou para Macapá e pergunto, Nilda, você quer me seguir? Não dou para ser mãe de santo, não dou. Você vá ao seu destino, que homem na cama eu não boto. Mas, infelizmente, ela morreu infartada, né? Doença severa. E acabou o casamento. Quantos anos de casamento? Tô 50, seria 50, 60, 67 hoje, dá... Há 22 anos atrás, ela morreu, tem 22 anos. O senhor ficou com quantos tempos de casamento? Então, 67. Ah. 67. Eu casei, 69 nasceu Darlan. Quantos filhos o senhor... 2. Não, 67 eu me casei. 11 de abril de 67, na Umbanda, no Candomblé. 50. Ela faz quanto tempo de falecida? 22. 22. Nilda, 30 anos de casado. Nilda, 30 anos de casado. Nilda Elias Monteneve Rocha. Quando chegou na frente do juiz de paz, eu disse o seguinte, Excelência, eu vou tirar o nome dela todinho. Pode me dizer o motivo? Porque eles têm situação financeira. Eu não casei com essa moça por dinheiro. Eu casei por amor. Ele disse, o quê? Eu disse, cama. O quê? Eu disse, amor. Ele me abraçou e disse, ou você é louco ou tem alguma coisa na sua cabeça. Eu sou religioso. E religião, por acaso, muda a cabeça? A Sim, minha mas muda. isso aí não tem nada a ver. O senhor vivia com uma pessoa há 30 anos, existem direitos adquiridos. Isso é um fato da lei, não tem nada a ver. Não, mas ele perguntou porque não é possível uma pessoa tirar o sobrenome dela só para provar Deus e todo mundo. Porque eu vim de um tempo antigo, que nome não dizia nada. Hoje, não. Hoje eu faço questão de dizer, eu sou filho dos Rocha. Eu faço questão. Eu faço questão. Onde eu chego, seu nome, eu digo, de Deus. De Deus, eu disse, Orlando Rocha para pagar a conta. Água, luz, comprar remédio para cupim. Entendeu? Meu pai, o senhor falou de algumas viagens, mas o senhor já viajou a outros países? Bem, eu conheço Argentina, Bolívia, Paraguai. E dei um pulo até a França para ver como é que fica. Como é que foi? E foi o quê? Passear? O homem queria que eu fosse com ele para ver coisas lá particular dele. Negócios mesmo. Ele disse, negão, é contigo que eu vou. Eu falei, eu não tenho passaporte, não tenho nada, isso para mim é problema. E fomos lá na alfândega, esqueço o nome daquela rua, na alfândega, Avenida Rio Branco, final da Avenida Rio Branco, era no tempo dos departamentos. E aí bom, passei, mas passei a negócio, sabe? A exportação. Então eu aprendi outra vida, a viver com senhores que tinham situações em que eu era envolvido como secretário. Então eu passei. Tanto é que muita gente diz, você é advogado? Eu não sou advogado nada. Eu não sou advogado nada. Advogado é o menino que está fazendo tudo aí, né? E o outrozinho. Então essa é a minha vida. Eu sou de livro. Todo mundo aqui fala, tem que fazer um livro. Eu não tenho que fazer livro nenhum. Apenas eu sou um menino de 90 anos.
hoje, né, o Pai de Deus olha para trás, o que o senhor lembra? Queria ter 15 anos 15? Por quê? para comer queijo parmesão com goiabada. Sabe por quê? Porque era uma vida diferente. Eu ia começar a estudar. Mas eu ia estudar muito. O senhor se arrepende de alguma coisa que o senhor tenha feito? Me arrependo. De quê? Não ir morar na França. O senhor recebeu um convite para morar na França? Eu tenho um parente lá que diz, sai do Brasil, vem para cá, que não tem nada a ver, não tem nada a ver contigo. Eu falei, eu sou macumbeiro. Não, deixa o Brasil e vem para cá. Não vou falar nada. E para ali, Brasil, vou ficar no Brasil com o meu povo. Meu caixão está pago. Meu caixão é pago. O que o senhor mais gosta de fazer hoje? Ficar em Chaperó, matando cupim. O que é matar cupim? Você não percebeu assim nas paredes assim? Parece que eu trouxe ele onde não tem, né, menino? Não tem. Cupim aqui é demais. Tem que matar eles, senão eles devoram você. Aquele Onde é que o bicho. senhor gosta de ir, além de Chaperó? Fui convidado um belo dia. Isso não é querer enfeitar pavão, porque o pavão ele é bonito com os pés feios. Um belo dia o senhor me fez um convite maravilhoso. Me deu um troféu. Lembra disso, Lodê? E eu sentei ao lado de Mãe de Santo. Você passou nas costas da criatura. Foi ele que me deu esse convite. Ele me deu outro convite para me ganhar troféu. E a Nitinha. Que mulher maravilhosa. Foi o senhor que me fez conhecê-la. Veja como eu gosto do senhor. Outra senhora que eu conheço, culpa dele. Meninazinha. Foi o senhor que me deu elas, porque nos convívios com o senhor, fazendo esse histórico todo maravilhoso, eu sentava ao lado dessas damas maravilhosas, principalmente meninazinha, que eu tenho um retrato dela ali, que ela nos deu prazer em Axé. Outros zeladores, Crioulo de Nanã, Aloísio. Esse, então, meu Deus do céu, meu compadre Aloísio, meu compadre Crioulo. E o senhor fez isso por nós. Meu pai. E aí eu cresci. Eu cresci porque o senhor nos dando o merecimento de troféu, nós começamos a conhecer pessoas. Ela foi ganhar o troféu. A gente fica termo baixo, embabacado. Vamos lá. Qual é o maior troféu que o orixá lhe deu? O maior troféu que o orixá me deu foi meus 2 filhos, minha mulher, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas mães de santo, entendeu? E esses filhos maravilhosos. Qual é o nome dos seus 2 filhos? Darlan Rocha. Por que ele não tem o nome da família? Eu tirei tudo. Aí todo mundo diz, eles são seus irmãos? Eu disse, não, é para diminuir no colégio. Darlan Rocha, Naldinei Rocha. E o outro é? Naldinei. Darlan por quê? Nildá e Orlan, Darlan. E que é um oficial, sem querer, um oficial inglês. Eu vim descobrir. E Naldinei foi... Naldinei, junta Darlan, Naldinei, Nilda e Manda, eu formei. Era um físico. Meu Deus, eu consegui fazer com só o santo. Então repete o nome deles. Darlan Rocha e Naldinei Rocha. Maravilha. Agora, a gente falou de tudo, né, gente? Falei de criança, falei de... O Pai de Deus não quis dizer pra gente sobre as suas aventuras na infância, nem na adolescência. O senhor foi um santinho. Mas não tinha por que ser.
Na casa que eu fui criado, Hum. na casa de madame, havia as funcionárias. As funcionárias de outro estado, que não tem nome, lógico, elas diziam assim, um mulato desse a gente pega. Eu falei, então pega, pode pegar que eu estou aqui. Falamos da infância, Isso. falamos da adolescência, falamos sobre a sua trajetória profissional, os Certo. lugares que o senhor passou, as profissões que o senhor exerceu, né, da sua vida e trajetória espiritual, de Anchieta, aqui do Chaperó, das suas IAs, né, que foram responsáveis pelo seu nascimento na vida espiritual e a continuidade, correto? Correto, Falamos de viagens, falamos de futebol, falamos de escola de samba. correto. E Pai Lodê, eu estou aqui com a staff da sua casa, Certo. não é isso? A gente está aqui com a staff da sua casa, né? Tem pessoas que lhe acompanham há muito tempo, pessoas que acompanham há quase 50 anos, não é isso? Correto. Mas o Lodê é uma pessoa que está sempre lhe acompanhando, né? Sempre muito presente, né? Porque foi dado a ele o cargo vivo, Orlando de Deus, dele ser o promotor designado, a não ser que ele desista após a minha morte. Foi designado. Todos aqui têm o direito de sentar na cadeira. Mas foi por ele ser o estudioso, ter aquela coisa de querer aprender, não mais do que todos. Todos sabem um pouco. E cada dia a gente aprende mais. Cada dia que passa. Se olhar ali na minha porta, vai ver que ela está toda branca. Eu não pintei porta de branco, foi o latão que redentou de cimento, de tinta, e caiu na porta, eu tive que passar uma coisa e ficou branco. O vizinho passou e falou, o homem é doido, pintar a rua de branco? Ele é do Oxalá. Não, já arranjou uma história. Já notou que ali tem até um tapete? Aí disseram, será se é para o entrevistador? Marcelo Fritz. Senhor Marcelo Fritz, Sua Excelência, eu falei, ele é merecedor, porque por ele eu convivi, é o tal negócio, volto, por sua pessoa, eu convivi com pessoas que eu, para ir à casa, eu teria que ter um aval. Né? Olha, vem à minha casa. Eu conheci o finado de Djalma de Lalu, a primeira vez que eu entrei na porta da casa desse senhor, senhor Djalma, com maior respeito e carinho. Eu fui barrado, mas fui barrado pelo um ogã. Ele lá de cima disse, quem é aquele que está lá na porta? Na nossa casa o couro vira, não é assim a história? Mas o crioulo de Nanã me deixou na porta com a Luísa e já tinha conhecimento, entraram. E eu fiquei encostado na parede. Mas eu disse, meu Deus, a casa grande, eles entraram. Eu fiquei encostado. Aí o ogã achou que eu estava querendo que virasse o couro. Eu olhei bem para ele e falei, ele não me conhece. Se depender de 3 pedaços de madeira com um couro de búfalo em cima, na minha casa tem. Dei as costas e fui embora para casa. E minha mulher perguntou, você voltou? Eu disse, não teve festa. Passado um tempo, a minha filha de Iemonjá está virada no herê, é Michael Jackson. É tempo de Michael Jackson. E quem aparece na minha casa, finado de Djalma de Lalu, ele falou, ele é doido. O herê está dançando Michael Jackson. Eu disse, o quê? Aqui em casa os herê dança, toma vitamina e tudo. Ele falou, você é doido? Eu falei, não, senhor. É que eu sou primitivo, mas também sou do tempo novo. O que tem o herê dançar Michael Jackson? Não tem nada a ver. E a Heréia estava dançando para trás e para frente, para frente e para trás. Ele achou aquilo uma coisa... A amizade cresceu. Depois, outra pancada que eu tomei por causa do senhor Djalma. Estou sentado numa residência e que uma das filhas de santo dele disse, você não pode sentar do lado dele. Eu disse, motivo? Ele tem muitos anos de encanto.
você pode sentar um pouquinho para lá? Eu parei para pensar, eu disse, eu já tive esse moço na minha casa. Aí eu disse, mas por qual é o motivo, senhora? Aí ela disse, pela idade. Eu falei, por idade não, olha o anel que eu tenho no dedo. Para que esse anel? Eu disse, esse anel eu ganhei porque duas senhoras, uma africana e uma mineira, colocaram. Porque senão eu não teria esse anel. Esse aqui? Não, não, é o menor, que hoje está no dedo dele. Do Babá Ebé. Bom, gente, o papo é maravilhoso, né? Eu fico muito feliz, né, com isso, dessa primeira da permissão do Orixá, como o Pai de Deus mesmo falou. Ele está dando a primeira entrevista sobre a sua trajetória de vida, Vida e Trajetória, que é o quadro que a gente tem no Papo com Fritz, né, e que a gente manda todas essas entrevistas depois para o nosso canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial. Vai lá, se inscreva, toque o sininho para vocês serem notificados desse vídeo, que vai para lá segunda-feira, e dentre outros, né? Eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo para me seguir aí no Instagram, para que a gente possa mostrar para vocês um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre as nossas tradições. A gente vai fazer collab desse vídeo com o Instagram da casa, que está aberto agora, não é isso? Recentemente. Então, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a casa. Segunda-feira eu vou fazer um Reels mostrando imagens da casa, né? A minha chegada e alguns espaços que eu tive permissão de assistir, de compartilhar com vocês, né? E estou muito feliz em estar aqui. A gente vai agora para o final da nossa entrevista. Veja bem, né? Eu disse e torno a dizer. Está dito. Quando a gente ganha um amigo, a gente ganha um amigo. Ele veio atrás de mim. Não é de hoje que ele sempre tenta. Lodê a maior testemunha, porque Lodê foi criado ali comigo. Então, todo lugar, para mim, ele é um moleque. Esse moleque está comigo e fala, pai, o senhor sempre foge dele. Falei, Lodê, eu vou falar o quê para ele? Que eu sou filho de Joana, que sou filho de Joaquim, que lá em casa tem cupim. Eu vou falar o quê? Pai, ele vai fazer perguntas. O senhor tem que dar atenção. Mas manda ele tomar chá. Ele não quer saber de chá, pai. Aí começava a discussão. Porque a última vez, a penúltima, ele me pegou lá na casa do menino aqui do... Elias, pai Elias. Não. Ali naquela casa... De Loguandé, né? Ele nos pegou lá. Ele tentou me fazer... Eu escapuli pelo canto, sou sincero. Eu escapuli, falei, Lodê, saí bem, né? Saiu feio. Ele está fazendo uma pergunta, o senhor está... Eu sou educado, é fácil, a pessoa educada é fácil sair. Isso aqui é um amigo grande, né? Uma pessoa que, como ele mesmo disse, graças a Deus eu sou uma pessoa que eu tenho minha família, né, sanguínea, e tenho hoje uma família grande de axé. E o senhor é uma pessoa... 163 iniciados, né? Nessa EBE aqui. Aqui. Não, aqui não. Na EBE Ilê Oxalufã. 200... O nome da casa é Ilê Axé. Não, Ilê Oxalufã. Ilê Oxalufã, né? 263 pessoas iniciadas. Pela mão de seu de Deus. Pela mão de... Uma salva de palmas. É uma pergunta que eu faço sempre. A minha chegada aqui foi triunfante. Triunfante. Com certeza. Eu mandei o pai de... solicitei o Pai de Deus que interrompesse os seus passos. Falei, meu pai, a gente precisa registrar essa minha chegada. Eu vim todo engomado de manhã cedo. Ontem cheguei cedo em casa. Estava no pagode ontem. Cheguei cedo em casa porque eu precisava acordar bem, inspirado, né, para ter esse dia agradável com o senhor. Hoje a gente ainda tem algumas agendas para fazer, mas eu queria chegar bem aqui para poder, né, naturalmente lhe fazer perguntas, tentar seguir um script da própria cabeça, porque eu acho muito legal essa coisa do natural.
Agradecer ao Pai Lodê que está aqui, né? Para que a gente possa não esquecer de nada, porque eu acho que é importante que isso aqui fica... Da nossa árvore genealógica, né? Da nação Nagô-Yorubá, que nós somos Queto. Nação Nagô-Yorubá, Nós somos Queto. Queto. Tem uma árvore genealógica ali atrás, não é queremos isso? apresentá-la. Por favor. Muita satisfação. Então, nossa ancestral, nossa Abá, se chama Yeyeoque. Yeyeoque Abá, Nossa Senhora Marcolina, Marcolina, uma africana de Abel-Cutá. uma africana de Abel-Cutá. Peraí, só um minutinho. Por gentileza, você pode narrar isso aqui mais, assim, falar um pouquinho dessa... Só falar os nomes, né? Não precisa colocar aí dele, não. Só para ele, isso, por favor. Para falar a árvore genealógica. Então, Segura o microfone. então, a respeito de nossa árvore genealógica, de nossa raiz, nós somos do Engenho da Federação e nós temos como ancestral nossa Abá, Isso. Senhora Marcolina de Oxum, Yeyeoque. Esta africana de Abel-Cutá iniciou seu... Ui, pode? Iniciou seu... Gente, como é que eu não... Fala, Lulu. Esqueci o nome do Ogum, gente. Seu Ogum Jobi, seu... Me fugiu o nome dele, gente. Seu Procópio Xavier de Souza. E que este teve como primeiro iniciado seu Arnaldo de Souza, primo consanguíneo, Babarubô, que inclusive quero mandar um grande abraço para minha mãe Obá Ganju, pois foi ela quem me deu todas as informações. Após isso, Dona Adessomi, nossa bisavó, Senhora Enedina Gonçalves dos Santos, com a sua casa em Mesquita, na Rua da Serra, que quem herdou foi Marcelo de Oxoguian, do Engenho Velho, que também já faleceu e hoje está na mão de Tiago de Airá, filho consanguíneo dele. Então, Senhora Adessomi, Dona Enedina Gonçalves dos Santos, avó de meu pai, e esta iniciou Dona Leontina Reis Oliveira, Oyaleoci. E graças a essa raiz, meu pai dando continuidade, pois ele foi iniciado por Senhora Idalina Barainã Locum, Oruncó dela, aqui no Brasil como adaptação para o candomblé, pois a tradição dela era de uma tribo Fang, uma tribo que abrange maior parte da África Central, sobretudo Gabão. Ela veio para o Brasil e se adequou ao candomblé, tendo como a sociedade dela familiar ali no Matadouro, em Nilópolis. Iniciou meu pai em 52, né? O culto aos ancestrais, a divindades como Zambiapapa, que não traz, aqui a gente não cultua mais, né? E, por fim, meu pai se iniciou em 52 e deu continuidade à Dona Filhinha em 74, com o Oruncó Babá Olufangidê. Benção, meu pai. Axé. Obrigado. Esse depoimento foi dado. Muito obrigado, meu pai. Depoimento foi dado. Pega ali, por favor. Pai Lomi, né, que é o herdeiro, né, meu pai? O herdeiro daqui do Axé Oxalufã. Não é isso? Meu pai, eu quero agradecer muito ao senhor essa sua generosidade, essa sala de todo mundo. Eu quero agradecer por essa amizade que não é da agora, é uma amizade que foi construída, porque a amizade não é a pessoa que você conhece. A amizade, ela se forma depois de conhecer, depois de conviver, mesmo que não seja diariamente, mas a gente acompanhar, observar o comportamento, as atitudes, os gestos, né? E todos os seus para comigo sempre foram generosos, atenciosos, carinhosos, respeitador. Como eu vou dizer? De aliança, de soma.
A gente tem um trabalho de luta de muitos anos, a qual eu pude ter a participação do senhor em muitas atividades da nossa instituição. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, poder registrar, tá, essa trajetória de vida e trajetória do Pai de Deus, que é uma referência para nós, né, e poder ter o senhor no nosso, né, álbum de entrevistas é uma honra muito grande para nós, tá? Eu queria que o senhor respondesse algumas coisas rapidinho, tá? Fazer um bate-bola com o senhor, para a gente encerrar e deixar as últimas palavras com o senhor, tá bom? O senhor é vaidoso? Libriano, se eu não chegar numa festa bem com... O senhor nem vai. Prefiro ficar em casa. O senhor adorava angu. E o prato de hoje, preferido? Nhoque. Então, Perfume? olha, ganho. Alguém deu esse, o outro deu o outro, saiu entregando. Não é não? E a cá? Saiu dando para alguém. Toma esse aqui, toma, porque eu ganho. Eu ganho e vou passando para frente. Humildade. Todos aqui sabem que se eu tiver 100 reais é de todos nós aqui. Isso é verdade, todos eles sabem. Não é porque estão na minha frente. Se eu tenho 100... A prova da humildade do senhor Candomblé, todo mundo elegante. Axé. Eu hoje estou sem avental porque eu sabia que vocês iam censurar. Mas eu peguei ele ali. Que avental é esse, gente? Hã? O senhor falou que limpa o terreiro, que varre o terreiro. Faz tudo. Capina. Se você chegasse aqui... Obrigado, Capina, lava a louça. Bota na água na corda, procuro calcinha, se esquecer o sutiã, lavo. Eu não quero saber. A casa tem que estar bem. E se eles chegam, não toma café, não almoçam, eu não fico satisfeito. Meu pai, um defeito do senhor. Reclamo de tudo. Uma qualidade do senhor. Tenho dinheiro, todo mundo tem. Eu não tenho, eu fico calado. Fico calado porque hoje nós vamos a uma festa. Eu já fiz o cálculo de quem pode ir a essa festa. Se todos for, nós vamos gastar um dinheirão. Já pedi emprestado, pessoas amigas, que, de Deus, o carro eu não posso dar. Eu digo, não tem problema, uma roda do seu carro. Fala com a gente. Generosidade. A virtude do meu pai é generosidade. Sonho. Bem, essa semana foi impressionante. Eu sonhei que eu tirava essa casa e levava de volta para Anchieta, porque era mais barato para todos. Mas aí penso nos que moram aqui, eu falei, tem que ficar aqui mesmo. O senhor já falou de arrependimento. Arrependimento eu tenho, né? De não ter ido morar na França. Eu não tenho mais nada na França. Isso aí. Ia levar o axé para a França. Não achei que poderia ficar aqui. Eu só queria falar bonjour, como você voulez faire. O seu, uma filha de santo lá. Esse é de Deus, esta pessoa a qual, quem não conhecia, a gente teve o prazer, né, de compartilhar um pouco da sua vida e trajetória, que é inspiradora. Meu pai, muito obrigado, tá bom? Permita, ficou famoso isso no nosso vídeo, né? Permita-me. Grande de Deus. Obrigado, tamo junto. Nega, para encerrar ali o nosso vídeo. Obrigado a todo mundo. Esteja conosco sempre. Estamos muito felizes de estar aqui. Siga a gente aí no Instagram. Acompanhe o nosso trabalho para que a gente possa estar junto. E vai lá no YouTube que esse vídeo vai para lá, Marcelo Fritz Oficial. Obrigado. Peraí, encerrou? Tá bom, deixa que eu compartilho. Você encerrou na... Foi? Não tira não, tira não. O que foi? A gente indaga por conta do colofé, né? A gente Perfeito. não conhece Motumbá, a gente conhece colofé laurel, que é do nosso axé.